Bem, hoje com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Rezende, para a gente falar sobre transição energética no estado de São Paulo. Secretária, boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Otávio. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É sempre uma satisfação estar por aqui, ainda mais para falar de um assunto que é tão importante e que o agro, o setor sucroenergético, tem um potencial e uma contribuição imensa aqui no nosso estado para dar, que é o biogás e biometano, que a gente vai conversar um pouho hoje. Então, obrigada pela oportunidade. A gente acompanha muito aí o seu trabalho, você é bastante ativo na gestão do governador Tarcísio, está sempre trazendo boas notícias. Parabéns pelo trabalho. Bom, o Estado de São Paulo é protagonista nessa transição do modelo de energia. Conta um pouco, gente, do que já foi feito, do que está em andamento e quais são as propostas para a gente seguir depois com a conversa. Perfeito. É protagonista e vai ficar mais ainda, tá? Então, a gente é referência. A nossa matriz renovável, por exemplo, já está em 60%. Então, tem países aí da Europa que querem chegar em 2030 com 20%, 30%. A gente já está com 60%. E aí, muito olhando isso e o nosso potencial, no ano passado a gente aprovou o nosso plano de energia com uma perspectiva até 2050, então olhando tudo que tem que fazer de médio, curto, médio e longo prazo. É o primeiro plano subnacional do Brasil. Então, só São Paulo tem esse plano de energia, tem essa organização que a gente tem aqui no estado. E olhando tudo, Otávio, olhando a parte de hidrogênio de baixo carbono, então, por exemplo, a gente está lá com uma iniciativa com a USP no campus para a gente abastecer a frota própria com hidrogênio vindo pela transformação do etanol, o biometano, o biogás, que a gente tem uma potencialidade imensa aqui no estado. Só para vocês terem ideia, a partir do plano que a gente fez, a gente começou a desenvolver uma série de estudos com a Fiesp, a Biogás, as associações do setor, e aí a gente chegou a um número de que com esse biocombustível, que é muito sustentável, a gente pode chegar a abastecer 6,4 milhões de metros cúbicos por dia, o que representa 40% do que a nossa indústria precisa. Então, isso é algo muito significativo e que a gente tem cada vez fomentado mais. Então, a gente tem olhado o que de infraestrutura, regulação, como é que a gente faz a conexão entre toda a cadeia do biogás e do biometano, e isso a gente já cada vez mais vê acontecer na prática. Para vocês terem ideia, desses 6,4 milhões de metros cúbicos dia, esses 40% do que a indústria precisa, 84% vem de onde? Do setor sucroenergético. E olha a importância do agro para a gente fazer que isso aconteça cada vez mais. Então, por exemplo, caso concreto já, a gente esteve lá outro dia junto com o governador, lá na região de Presidente Prudente, a gente já está tendo, e aí por meio de melhorias regulatórias ambientais, as obras para abastecimento nesse ano de 4 mil residências dentro da cidade de Presidente Prudente, 5 indústrias, por meio de biometano gerado pelo agro, pela Cocal, e aí junto com a concessionária de gás, porque o biometano tem essa especificidade que é muito positiva, de que a gente consegue colocar no grid, consegue misturar 100% com gás. E daí vem a escala, daí vem toda essa potencialidade que a gente está fazendo com o setor sucroenergético e com o lixo. Então, 16% do que eu falei aqui dessa potencialidade vem dos aterros ou dos resíduos que a gente consegue, a partir deles, gerar biogás, gerar biometano e aí ter toda essa economia circular que a gente está estimulando e muito aqui no nosso estado, tá? Então é uma potencialidade muito grande que o estado de São Paulo já está sendo referência e que a gente já está vendo na prática de forma concreta. Tá, Natália, nós pudemos acompanhar isso porque estivemos lá durante a FEICORT, o governador Tarcísio também esteve lá para a abertura oficial, junto com o ex-presidente Bolsonaro e mais outras autoridades, e nós acompanhamos também esse anúncio que foi feito e essa política que é uma política de Estado, mas que já está sendo implantada na cidade de Presidente Prudente. E é interessante isso, né, porque eu sempre me lembro de um amigo que trabalha com o grupo Zilor, ali em Lençóis Paulista, e o Gijo, uma vez ele me falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou, Tavinho, a biomassa que a gente gera aqui na usina Barra Grande, que fica na margem da Marechal Rondon, dá para abastecer de energia uma cidade como Sorocaba, que não tem como jogar na rede, não tem as ligações e etc. E tal. E aí esse programa do biogás e do biometano entraria, então, junto com mais uma alternativa de energia limpa. E aí, esse biogás e esse biometano
sendo gerado de forma natural num dejeto que iria poluir o meio ambiente, secretária, ele entra na rede de distribuição das casas, no lugar do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. E aí você está abastecendo as casas com uma energia limpa. A possibilidade disso também ir para os botijões, para quem não está ligado, nas redes de distribuição nas cidades? Com certeza. Então, a gente está olhando todas as possibilidades, o que a gente precisa fazer de melhoria de infraestrutura, regulação, seja para injetar no grid, que a gente fala que é colocar nessa mistura com gás, que a gente consegue fazer isso a partir do biometano, seja por meio dos caminhões, e aí com incentivos que a gente está fazendo, por exemplo, até de PVA, que a gente fez no ano passado, para veículos pesados, para conseguir cada vez mais ter esse incentivo também fiscal, olhando o fomento do biometano. E aí a gente vem em paralelo, de uma forma muito articulada com a organização aqui no Estado, lançando formas de desburocratização, de conexão, como, por exemplo, no Dia Mundial do Meio Ambiente, esse ano, o aplicativo que aí pode baixar, todo mundo que estiver nos acompanhando aqui de forma gratuita, que se chama Conecta Biometano, para a gente cadastrar todos os atores da cadeia. Então, quem produz, quem financia, quem quer comprar, quem é consultor, para quê? Para a gente fazer cada vez mais de uma forma transparente a rede de biometano aqui no estado. E amanhã até, dando aqui uma notícia nova, Otávio, só porque a gente está participando e que a gente gosta muito de estar aqui com você. Uma tomada de subsídio que a gente vai lançar, tá, amanhã, aqui da secretaria mesmo, para a gente aprimorar ainda mais essa lógica da cadeia que eu falei, fazendo uma certificação de origem do biometano. E por que isso é importante? Porque aí a gente consegue, inclusive para aquelas empresas que já têm obrigações em relação a emissões de gás carbônico, comprovar por meio da substituição do gás, por exemplo, ou de qualquer outro combustível fóssil, usando o biometano. Então, isso ajuda também na parte ambiental, na parte, como você falou bem, de melhoria do meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, que necessariamente passa por olhar a viabilidade econômico-financeira, claro. Para você ter ideia, a gente gera de resíduo no estado 44 mil toneladas por dia de lixo. Só que em 536 municípios eu gero menos de 50. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agregar, eu tenho que juntar isso para dar escala para eu conseguir gerar biometano a partir do lixo. E aí a gente está com consórcios, está com municípios, estamos com 2 consórcios, vamos começar agora com 3, para a gente cada vez mais olhar da triagem à destinação, como é que eu gero escala, como é que eu estimulo a ter, de fato, economia circular, que é isso que a gente está fazendo, é gerando emprego, é gerando renda por meio de uma biomassa, como você falou no início, muito rica, que nós temos no estado de São Paulo, que nós queremos aproveitar cada vez mais. Aí, secretária, boa parte dessa estrutura já está montada e ela existe. É preciso aumentar a capilaridade e a forma de distribuição, porque, pelo que eu percebi, a ideia é muito mais abrangente do que ficar localizado apenas em áreas que têm dejetos da produção do agronegócio e utilizar isso. Quer dizer, você criaria uma capilaridade maior e lentamente iria trocando a matriz energética de um combustível fóssil por um combustível limpo, produzido de forma limpa para ser utilizado. Mesmo porque a produção desse biocombustível vai ter matéria-prima constante, porque a produção do agronegócio não para. Você sempre vai ter como gerar essa matriz energética nova. Interessante e é um programa que é de médio a longo prazo. Isso é de médio a longo prazo que a gente já está vendo ação agora. Então, quando a gente destrava alguns pequenos pontos, a gente já vê o funcionamento de algo que estava no potencial e que está acontecendo na prática, como é o caso de Presidente Prudente, que eu comentei, como é o caso de alguns aterros. Então, se a gente olhar o aterro de Paulínia mesmo, eles já estão com autorização para poder, a partir do resíduo que chega lá, colocar uma parte mais de 400 mil metros cúbicos dentro já do grid para poder fazer essa mistura. E aí o ponto que você colocou é muito importante, essa questão de regularidade, de estabilidade, porque isso gera também segurança energética, que é uma coisa que a gente discutiu muito no nosso plano de energia. E aí é uma coisa que é um ciclo virtuoso que a gente fala. Quando a gente faz roadshow, quando a gente vai para poder buscar investidor, para poder mostrar São Paulo e mostrar a potencialidade que é o estado de São Paulo,
uma das primeiras perguntas que vem é isso. Como é que está a questão de energia? Tem segurança energética? Tem segurança hídrica? E a gente sempre fala, nós temos, invistam no estado de São Paulo, porque a gente tem tudo o que precisa. E aí, ao longo desses 2 anos e meio de gestão do governador Tarcísio, a gente veio desenvolvendo também previsibilidade por meio de normas ambientais. Isso é muito importante para o investidor. Então, a gente fez no ano passado uma resolução conjunta, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, para poder fomentar, ver gargalo, ver o que precisava, deixar claro, transparente. A CETESB, nossa agência ambiental, também desenvolveu normas nesse sentido. Então, a gente já está com tudo preparado, transparente, previsível para o investidor que quer vir para São Paulo e ele está olhando não só no curto prazo, ele está olhando no médio e longo prazo, porque ele vai colocar muito investimento aqui. Isso para a gente é muito bom, porque isso está gerando renda, está gerando emprego, está gerando também toda uma circularidade dentro dos municípios, de tributos que ajudam também os municípios, e aí o agro é um dos mais pujantes, para não falar mais pujante aqui no nosso estado, que ajuda muito a gente fazer esse tipo de investimento. Por isso que a gente está deixando tudo preparado, parte regulatória, expansão de malha, como você colocou bem, e aí a gente tem 3 concessões aqui de gás no estado de São Paulo que a gente está olhando sim para ver como cada vez mais a gente agrega o biometano nessa rede. E para onde que a gente precisa ir, o que eu preciso fazer mais de investimento, e são coisas que a gente já está fazendo agora e que vão ter resultados agora e no médio e longo prazo aqui para o nosso estado. Ok, secretária, daria para a gente conversar aqui um bom tempo, mas a gente tem um tempo limitado. Vamos transferir a continuidade da conversa para uma outra ocasião aqui, porque as notícias foram muito boas. Eu agradeço a sua participação aqui e peço que na saída deixe um endereço da sua pasta, da sua secretaria, para quem quiser mais informações sobre esse e outros grandes projetos aí que o governo de São Paulo vem fazendo dentro da área do meio ambiente e do agronegócio, entre outras coisas, porque São Paulo, nós que estamos aqui sabemos, São Paulo não para. São Paulo não para e cada vez mais a gente tem ido na direção certa de desenvolver o nosso estado, desenvolver sim de forma sustentável. A gente fala que o nosso agro é muito sustentável e vai ser o primeiro agro de fato 100% sustentável do Brasil. Nosso governador tem falado isso, a gente acredita muito e a gente vê cada vez mais o engajamento das pessoas, dos produtores, dos investidores nesse sentido. Então, eu que agradeço, viu? Para mim é sempre uma felicidade estar aqui. Se deixar, a gente fala até amanhã mesmo, porque o assunto é bom e tem muita coisa boa para a gente falar. Então, sempre que me chamar, estarei aqui. A gente convida todo mundo aí a entrar no nosso site, site da CEMIL, site aqui da Secretaria, também nossas redes sociais, que a gente está todo momento ali colocando informação para receber sugestão, crítica, contribuição de melhoria mesmo, porque a gente está aqui sempre para melhorar, para olhar o nosso povo paulista, o nosso agro que é pujante vai ficar cada vez mais por meio aí dos programas do nosso governador Tarcísio. Então, obrigada, viu, pelo convite, pela oportunidade, sempre que me chamar, estarei por aqui. Ok, muito obrigado, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Até breve, Natália. Tchau. Tchau.